O vídeo de hoje está parecendo até uma edição do Jornal Nacional pela quantidade de desgraças que eu tenho para mostrar. A diferença é que aqui não tem passação de pano. Acomode-se aí na sua poltrona e eu recomendo que você já deixe aí ao seu lado um telefone, pois pode ser que durante o vídeo você precise chamar o SAMU. Eu não sou o ministro da Saúde, mas tenho a mesma formação na área da medicina do que a ministra Nízia Trindade. Nenhuma. Se ela pode, eu me sinto também no direito então de advertir. O conteúdo que você verá a seguir, que é o que está acontecendo no Brasil ultimamente, traz sérios riscos de ataque cardíaco. Vem comigo. Comecemos já com uma daquelas velhas coincidências da vida. Aliás, coincidências da vida não. Coincidências dos governos petistas. Uma certa empresa por aí fechou no final do ano passado e início deste ano mais de 350 milhões de reais em contratos de obras com verbas do governo federal, ou seja, verbas do governo Lula. O dono dessa empresa é um tal de Breno Chaves Pinto, que coincidentemente é suplente do senador Davi Alcolumbre, que coincidentemente é aliado, adivinha de quem? Pois é, do Lula. Mas tanto o senador quanto o empresário negam que haja qualquer interferência política no caso. O senador afirma que ele não tem nada a ver com essa grande oportunidade que o seu suplente teve de faturar, de fazer com que a sua empresa cresça exponencialmente. Em outras palavras, Davi Alcolumbre diz que não tem nada a ver com o fato do Pinto estar crescendo tanto ultimamente. Outra notícia diretamente relacionada ao governo Lula e também ao seu dinheiro de cidadão, afinal é ele que é usado para pagar os salários dessas pessoas, é que uma certa funcionária da Secretaria-Geral da Presidência foi promovida ao cargo de secretária executiva da Secretaria-Geral da Presidência. Em outras palavras, ela se tornou agora a número 2 dentro dessa secretaria. Mas tem um fato muito relevante nessa história que nós não podemos deixar de lado. Kelly Cristina de Oliveira Mafort, essa funcionária promovida a número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, é ex-coordenadora do MST. Aliás, não apenas ex-coordenadora do MST, como ela ainda liderou em 2016 a invasão à fazenda de João Batista Lima Filho, sócio da Argeplan e amigo do então vice-presidente Michel Temer, no interior de São Paulo. Na época da invasão, ela informou ao jornal O Globo que a invasão havia ocorrido de forma 100% pacífica, mas que não tinha prazo para terminar. Agora, para a próxima notícia, eu preciso primeiro resgatar rapidamente o assunto principal do vídeo de ontem. Eu não sei se você está lembrado, mas no vídeo de ontem eu contei aquela linda história de amor de 10 bilhões de reais. Vou resumir aqui rapidamente, caso você não tenha assistido o vídeo. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido da defesa da JF e suspendeu uma multa de mais de 10 bilhões de reais que a empresa havia recebido por conta da participação em casos de corrupção. Mas a grande coincidência dessa história aí é de que a esposa de Dias Toffoli é uma das advogadas que atua na defesa da JF. O fato é que essa história aí do ministro Dias Toffoli ter suspendido a multa da empresa, que coincidentemente é defendida pela sua esposa, inspirou uma outra empresa envolvida em casos de corrupção a fazer o mesmo pedido. Eu vou dar algumas dicas aqui para ver se você adivinha de que empresa eu estou falando. Dica número 1, é uma empresa envolvida em casos de corrupção durante os governos do PT. Tá bom, eu sei, essa dica é muito ampla, a lista é grande demais. Vou ser mais específico então. É uma empresa que tem um nome que começa com OD e termina com Brecht. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Pois é, apesar da Odebrecht agora nem se chamar mais Odebrecht, se chamar Novo Honor, o fato é que a empresa aproveitou o caso da anulação da multa da JF e pensou, se eles podem, por que nós não? E entraram também com um pedido que está sendo analisado pelo ministro Dias Toffoli. Eu, particularmente, não sou advogado e não tenho nenhuma formação na área do direito, mas com base nos resultados passados que eu já vi aí em algumas notícias, me parece que o caminho certo para a Odebrecht conseguir essa suspensão da multa é a contratação do advogado certo para o caso. E por falar em justiça, tem uma outra notícia dessa semana que também provavelmente deixará você um pouco indignado. Eu já mostrei aqui em outro vídeo do canal que Ricardo Lewandowski foi confirmado como novo ministro da Justiça e Segurança Pública no Brasil por indicação de Lula. Sim, ele e Rosa Weber haviam se aposentado do STF por ambos terem atingido a idade limite para o exercício do cargo, 2 cadeiras ficaram vagas, Lula indicou seu advogado pessoal, Cristiano Zanin, e agora recentemente indicou Flávio Dino, que era o ministro da Justiça. Com isso, o cargo de ministro da Justiça ficou
vago. E aí Lula pegou o Ricardo Lewandowski, que estava sobrando e que também era amigo dele de longa data, como ele já contou naquele vídeo que eu mostrei justamente sobre a confirmação de Ricardo Lewandowski como novo ministro. Enfim, Ricardo Lewandowski, como agora vai assumir o cargo de ministro da Justiça, já começa a ser entrevistado e a dar declarações, já assumindo uma postura de ministro da Justiça. Eu me sinto foda. E seguindo nesse sentido, ele fez uma declaração nessa segunda-feira que, ao meu ponto de vista, merece um prêmio. Ricardo Lewandowski disse que fraudar a eleição pode ser crime contra o Estado. A fala dele foi exatamente essa, abre aspas, nós vamos trabalhar em estreita colaboração com o TSE, especialmente por meio da Polícia Federal, para prevenir e reprimir o uso da inteligência artificial para fraudar as eleições, o que pode, inclusive, configurar crime contra o Estado Democrático de Direito. Fecha aspas. Eu chamo a atenção justamente para a frase, e que pode configurar um crime contra o Estado Democrático de Direito. Pelo amor de Deus. Nós estamos falando do mesmo país em que os ministros da Suprema Corte têm condenado a mais de 17 anos de prisão os réus já julgados dos atos de 8 de janeiro por terem invadido e depredado prédios públicos, sob a justificativa de que isso configura um atentado ao Estado Democrático de Direito. Agora, fraudar diretamente uma eleição, segundo o novo ministro da Justiça, pode configurar crime. No! God, please, no! 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 Já que estamos falando sobre um ministro, eu quero trazer aqui uma outra notícia relacionada a um outro ministro, só que dessa vez ministro do STJ, o Benedito Gonçalves, aquele do tapinha na cara. O mesmo que também na cerimônia de diplomação de Lula afirmou para Moraes, missão dada é missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. E também pai daquele jovem empreendedor muito bem sucedido daquele vídeo que tem circulado ultimamente, em que ele está em Amsterdã ostentando um relógio que eu achei na Crono 24 por 2 milhões de reais, mas com frete grátis, e diversas outras roupas de grife. What do you do for work? I'm sell and buy watches. Pois é, o ministro Benedito Gonçalves vai se mudar para uma outra casa em Brasília, um outro imóvel daqueles imóveis funcionais que o próprio tribunal concede para que os seus ministros possam morar enquanto estão em Brasília. Mas antes dele ocupar esse imóvel, o Superior Tribunal de Justiça prevê uma reforma de 950 mil reais. Pois é, esse imóvel localizado na região mais nobre de Brasília era ocupado antes pelo ministro Félix Fischer, que se aposentou em agosto de 2022. E agora o ministro Benedito será o novo morador. Eu confesso que a notícia não me surpreende, pois tendo em vista o preço dos itens que o filho dele usava naquele vídeo, dá pra ver que a família é exigente, não com a beleza ou a funcionalidade das coisas, mas com o preço. E ainda falando sobre ministros, só que agora sobre ministro do STF, mais precisamente sobre o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, eu preciso destacar aqui uma fala feita por ele no Fórum Econômico Mundial em Davos, fórum do qual ele está participando nessa semana. Veja só. E acho que mais recentemente tem se agravado um problema, que é o problema da segurança pública e da violência. E eu acho que nós precisamos incluir essa preocupação na agenda, inclusive na agenda progressista. O pensamento progressista sempre negligenciou, em alguma medida, a questão da segurança pública, atribuindo-a tão somente à pobreza e à desigualdade. Pera aí, deixa eu ouvir essa frase mais uma vez. O pensamento progressista sempre negligenciou, em alguma medida, a questão da segurança pública. Aí eu me obrigo a concordar. O ministro tem toda a razão. Apesar de não concordar com o uso do termo progressistas, pois governos de esquerda representam qualquer coisa menos progresso, o fato é que governos de esquerda sempre negligenciaram, negligenciam e sempre negligenciarão segurança pública ou qualquer coisa relacionada à segurança de cidadãos de bem. Aliás, o ministro poderia ter ido ainda além, pois os governos não apenas negligenciam, como ainda favorecem pessoas que, digamos, estão do lado errado da lei. Mas apesar dessa fala ser uma grande verdade, as atitudes do ministro na prática mostram que a coisa é bem diferente. Então, para nós brasileiros, na prática, não vai mudar em nada. E por último, mas não menos importante, Janja, a primeira-dama, tem um anúncio muito importante para fazer. Um evento que vai mudar o mundo. Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui contar para vocês uma novidade muito importante. Eu estou muito feliz em anunciar
que a primeira reunião sobre empoderamento feminino da história do G20 acontece aqui no Brasil. Aliás, Janja não apenas anunciou a reunião que deve transformar a história da humanidade daqui pra frente, como ainda é preciso destacar a naturalidade com a qual ela gravou esse vídeo, sem fazer parecer em nenhum momento em que ela estava lendo um roteiro. O objetivo desse grupo de trabalho é impulsionar o empoderamento das mulheres em suas diferentes dimensões, tanto no mercado de trabalho, quanto na busca pela igualdade nos espaços de poder e na tomada de decisão. E eu tô aqui para compartilhar essa notícia com vocês e dizer como é importante que a primeira reunião desse grupo aconteça na presidência brasileira. Eu não vou encerrar aqui pedindo se você gostou desse vídeo, porque com essas notícias não tem como gostar. Mas o que você pode fazer agora é compartilhar ele com as pessoas que você conhece, e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora e ative o sininho de notificações, pois só assim você garante que receberá todos os conteúdos novos que nós publicamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.